E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma videoaula e hoje nós vamos dar continuidade no estudo da sustentação e movimento dos seres vivos. Nós vamos falar dos vertebrados, que são seres bem próximos ou que nos incluem, né? Nós também somos vertebrados, né? Olha só, então aí está o título, o Sistema de Sustentação dos Vertebrados. Nós vamos ver como é que funciona a sustentação de todos os tipos de vertebrados, de uma forma bem geral, né? Vou falando aí para vocês um pouco da nossa realidade. Bom, primeiro, quem são os vertebrados? Aí você me diz assim, professor, são aqueles animais que possuem vértebras. Correto, maravilha. Mas quem são os animais que possuem vértebras? É aí que nós temos que pensar, né? Nós olharmos aí a evolução desses animais, nós temos lá os peixes, né, que vivem na água. Nós temos os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Esses são os vertebrados. Claro, os peixes, gente, eles são divididos em três grupos. O primeiro, que não tem mandíbula, são peixes agnatos, chamados assim, sem mandíbula. O segundo, com mandíbula e com cartilagem. E o terceiro, com mandíbula e com esqueleto ósseo. Estes aqui são os condrícteos, condre é cartilagem, osteo é osso, então os osteícteos. Então vamos lá, peixes sem mandíbula, peixes com mandíbula e cartilagem, peixe com mandíbula e osso, tá? São esses três grupos. Dos peixes com ossos e mandíbula é que surgiram os anfíbios. Os anfíbios ocuparam o ambiente terrestre. Sapo, perereca, rã, salamandra, né? Cobra cega, anfíbio. Cobra cega, sim, cobra cega não é réptil, é anfíbio, tá? Dos anfíbios surgiram os répteis, né? Os répteis que envolvem aí os quelônios, as tartarugas, os jabutis, que envolvem os escamados, lagartos, cobras, né? Então, todos répteis. Das répteis surgiram aves e mamíferos. Aves que podem ser aves que não voam e aves que voam, e mamíferos, no caso, três grupos que põem ovos, mamíferos que põem ovos, sim, australianos temos pelo menos duas espécies. Temos mamíferos que nascem os filhotes prematuros, no caso o marsupial, né? O canguru é um exemplo. Mamíferos como nós que nascem de uma placenta, tá? Todos esses vertebrados, pessoal, então vejam só, também importante, né? Podem ou não possuir mandíbula. O que é mandíbula? É esta parte aqui, ó. Esta parte aqui, né? Este osso faz uma mandíbula, tá ali, mandíbula, super importante. Para quê? Para auxiliar na trituração e na captura do alimento, né, gente? Então, todos esses seres, eles vão ter algum tipo de cartilagem. Olha só, eu falei para vocês que aqui só esses que não têm mandíbula e esses que têm mandíbula têm o esqueleto inteiro de cartilagem. Só que os outros também têm algum tipo de cartilagem. E as nossas cartilagens, seres humanos, são divididas em três grupos. Olha só, a primeira é chamada de elástica. Elástica, olha só, presente na orelha, ela é bem elástica, né? Posso esticar, posso dobrar, elástica. E ela tem elastina, que é uma proteína elástica, flexível, e um pouquinho também de colágeno, tá? Colágeno. Então, a elástica. Nós temos a fibrosa, que é aquela que forma os discos intervertebrais. Vértebra a vértebra, no meio tem um disco. Então, a fibrosa está lá entre as vértebras. E, claro, formada somente de colágeno. Ela é mais dura, mais resistente, para impedir que os ossos não se encostem, né? Tudo bem? E a hialina, um pouco mais dura que a elástica, mas mais flexível que a fibrosa, que tem uma proteína chamada de hialina e um pouquinho de colágeno também. Claro, entre os nossos ossos, pessoal, nós também temos cartilagem, né? Cartilagem, se não me falha a memória, do tipo hialina também, que é um pouquinho flexível, mas não tão flexível, tá? Entre os nossos ossos longos, entre as nossas falanges, para impedir com que um entre em contato com o outro e eles grudem, né? Então tem que ter essa articulação. E entre essas cartilagens, nós teremos um líquido, né, que preenche o espaço entre as cartilagens, impedindo que elas se desgastem também, né?
Os ossos, por sua vez, eles são formados por células. A gente jamais vai imaginar isso. Eu acho que é só um monte de mineral, né? Na verdade, não é. São formados por células chamadas de osteócitos. Os osteócitos, pessoal, eles são responsáveis, então, por formar o tecido ósseo. E são eles que têm dentro de si sais minerais, principalmente o cálcio, né? Que é super importante para a formação dos ossos, e algumas fibras de colágeno que ajudam ali no preenchimento dos ossos também. Nossos ossos têm importância de sustentação, mas quando eles crescem e eles são longos, como este osso aqui, né? Que é o meu húmero, né? O meu fêmur, que é o primeiro osso da perna. Então, ossos longos. E esses ossos longos têm no seu interior grandes cavidades ocas ali, onde se forma a medula óssea. Medula óssea, então, é a região onde nós temos formação de células, onde nós temos como se fossem umas células tronco que formam um monte de outras células. Entre elas, olha só, as hemácias. Olha que legal, gente. Hemácia transporta gases no nosso corpo, o CO2 e o oxigênio. E são originadas estas hemácias lá nos nossos ossos, que além da sustentação, então tem a formação das células, como as hemácias, como também uma de suas funções. Temos também os glóbulos, faltou aqui, né? Glóbulos brancos, tá? Os glóbulos brancos, eles têm a função de defender o nosso corpo e eles também são formados nos nossos ossos longos, lá na medula óssea, tá? Por exemplo, nós temos lá o linfócito, que identifica o que entra no corpo, que consegue formar então um anticorpo avisando os demais. Nós temos lá os basófilos, os eosinófilos, que agem formando um processo alérgico, né? Um processo de inflamação. Então essas células todas de defesa, os fagócitos, que vão fagocitar qualquer coisa estranha. Células de defesa, todas essas formadas lá nos ossos também. Ossos longos, que além da função de sustentação e locomoção, tem função, então, a função complementar de produzir células. Beleza, galera? Então aí, rapidinho para vocês, nossa videoaula de hoje, onde nós falamos basicamente de quem são os vertebrados, o que é mandíbula, o que são cartilagens e quais os tipos, o que são ossos e, claro, um pouquinho mais da função dos ossos dentro do nosso organismo. Lembrando, ossos também servem para proteger estruturas. Temos aqui o encéfalo protegido, temos aqui o coração e o pulmão protegido, então também auxiliam nisso aí, valeu? Triturar coisas, também, olha aí os ossos aí, valeu? Ouvir, vamos tentar descobrir aí por que os ossos ajudam a gente a ouvir. Lembra lá do aparelho auditivo que nós trabalhamos? Olha aí a função dos ossos, valeu, gente? Um abraço, até mais!